Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, onde resumimos e discutimos as lições da Escola Bíblica Dominical da Editora Betel. Aqui você encontra ensinamentos transformadores, reflexões profundas e aquela palavra de edificação que vai fortalecer a sua caminhada cristã. Aproveite esse momento com a gente e não se esqueça. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e, claro, deixe seu comentário contando o que achou da lição de hoje. Sua participação é muito importante para nós. Então, pega sua Bíblia, prepara o coração e vem com a gente porque o estudo já vai começar. Olá! Que bom estarmos juntos novamente para mais uma conversa. Hoje o nosso tema é algo bem central na vida cristã, eu diria. A liberalidade. Mas não como uma obrigação pesada, sabe? E sim como uma expressão de gratidão, de reconhecimento a Deus. Exatamente. É um tema fundamental e acho ótimo a gente poder explorar isso um pouco mais a fundo. E para guiar nossa conversa, a gente está se baseando numa lição da Escola Bíblica Dominical Betel. O foco principal é ali em 2 Coríntios, capítulo 9, mas a lição também, ela passeia por outros textos bem importantes. Sim, ela faz um panorama interessante, conectando vários pontos sobre essa prática da contribuição na perspectiva bíblica. Isso. Então, a nossa ideia hoje é, tentar entender melhor o que significa contribuir com alegria, sabe? Ver o exemplo das primeiras igrejas, como elas viviam isso na prática. E também pensar um pouco sobre qual o lugar da generosidade no caráter de quem segue a Cristo, né? Pelo menos como o material que a gente analisou apresenta. Vamos mergulhar nisso? Vamos lá, com certeza. Então, começando pelo básico, né? A base de muito do que a gente vai conversar está lá em 2 Coríntios 9. Especialmente os versículos 6 e 7. Que falam sobre semear com fartura para colher com fartura. E o que eu acho muito forte, sobre dar conforme o coração propõe. Sem tristeza, sem ser por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Essa passagem é chave. E o interessante é como a generosidade nesse contexto, e também em Romanos 12, é quase tratada como um dom espiritual. Um dom? Como assim? É como uma capacitação que o Espírito Santo dá para alguns, especificamente para exercer essa liberalidade em favor da comunidade. Romanos 12, versículo 8, menciona o que contribui, faça-o com liberalidade. Mas, além de dom específico, é uma característica que Deus espera ver em todos os seus filhos, porque reflete a natureza dele, que é generoso, né? Entendi, faz todo sentido. E essa alegria, então, não é só um sentimento bom na hora de dar, ela tem uma raiz mais profunda. Exato. Ela está ligada a essa compreensão de que estamos respondendo ao amor e à generosidade de Deus. Não é uma troca comercial, tipo, eu dou para receber. Sim. Embora a Bíblia fale de bênçãos associadas à generosidade, a motivação primária é a gratidão e o amor. A alegria vem dali, dessa relação com Deus. E o bispo Abner Ferreira, citado na lição, ele reforça essa ideia, né, da promessa de abundância para quem oferta voluntariamente, mas sempre com esse coração fiel, grato, honrando a Deus. Isso. E um exemplo bíblico fantástico disso, que a lição também traz, é o de Davi, lá em Crônicas 29, quando ele mobiliza o povo para ofertar para a construção do templo. Ah, sim, essa passagem é linda. É demais a oração de Davi ali. Ele reconhece quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer tão voluntariamente estas coisas, porque tudo vem de ti e da tua mão te damos. É uma consciência de dependência total. Nossa, é uma perspectiva muito diferente, né? Não é o meu dinheiro, mas o dinheiro que Deus me confiou. Exatamente essa visão. E a alegria de Davi não é só por ver a quantidade de ouro e prata, mas por ver a disposição voluntária do povo. Ele se alegra com a atitude do coração deles. Isso é muito significativo. Puxa, que forte isso! E falando em exemplos que inspiram, aí a gente chega nas igrejas da Macedônia, né? Que Paulo menciona em 2 Coríntios capítulo 8. Esse exemplo é realmente poderoso. Filipos, Tessalônica, Bereia.
É impressionante, o texto diz que eles estavam passando por muita prova de tribulação e tinham profunda pobreza. E mesmo assim, a generosidade deles transbordou. Eles insistiram com Paulo para participar da ajuda aos irmãos da Judéia. É um contraste impressionante, né? A pobreza material deles não limitou a riqueza da generosidade que vinha do coração. E Paulo diz que isso aconteceu porque, primeiro, eles se deram ao Senhor. Esse é o ponto-chave, então. A entrega da vida precede a entrega dos bens. Exatamente. A generosidade deles não era um ato isolado, mas fluía de uma vida consagrada a Deus. E isso demonstra como o bispo Abigail Almeida aponta na lição a força da graça de Deus agindo neles. E revela também aquela unidade da igreja que Paulo fala em Coríntios 12, né? Se um membro sofre, todos sofrem com ele. A necessidade dos irmãos na Judéia mobilizou os macedônios, mesmo distantes e em dificuldade. Perfeitamente colocado. Mostra a solidariedade na prática. A motivação principal, como diz um comentário citado, era servir ao Senhor ajudando o seu povo. Não era sobre reconhecimento humano ou qualquer outra coisa, era para Deus. E Paulo, muito estrategicamente, usa esse exemplo vivo para dar uma sacudida na igreja de Corinto, né? Sim, ele usa como um espelho, um incentivo. Os coríntios tinham mais recursos materiais, aparentemente, mas talvez estivessem hesitando ou faltando naquela mesma disposição alegre e sacrificial dos macedônios. E ele já tinha dado instruções práticas para eles sobre a coleta em 1 Coríntios 16, né? Aquela orientação de separar algo no primeiro dia da semana. Isso. Ele queria que a coleta fosse organizada, constante, feita com um planejamento e não na correria quando ele chegasse. Mostra que a generosidade também envolve responsabilidade e disciplina. Faz sentido. Não é só um impulso emocional, mas uma prática constante da vida cristã. Exato. E essa prática vai na contramão de um perigo que Jesus alertou com muita veemência: a avareza. Sim. Lucas 12:15. Tende cuidado e guardem-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Forte isso. Muito forte. No mundo que mede o valor das pessoas pelo que elas têm, Jesus vira essa lógica de cabeça para baixo. A verdadeira vida, a vida abundante, não está num acúmulo egoísta. E Paulo ecoa isso, né? Quando ele instrui Timóteo a alertar os ricos para não serem orgulhosos, nem colocarem a esperança nas riquezas que são incertas, mas em Deus, e que eles sejam ricos em boas obras, generosos em dar, prontos a repartir. Isso está em 1 Timóteo 6. Exatamente. A generosidade, então, não é só para quem tem sobrando. É uma característica esperada de todo seguidor de Cristo, na medida das suas possibilidades, claro. É uma questão de coração, de prioridade. Então, voltando àquela ideia de 1 Coríntios 16, auxiliar os necessitados, e especialmente os irmãos na fé, é visto como uma responsabilidade mesmo, um privilégio do corpo de Cristo. Sim, é uma expressão prática do amor fraterno. A coleta regular que Paulo institui reforça essa ideia de cuidado mútuo, de comunidade que se apoia. A atitude dos macedônios se torna, assim, um modelo poderoso de solidariedade e, acima de tudo, de gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas, mesmo que fossem poucas aos olhos humanos. E essa prática de generosidade, ela parece estar conectada com uma vida mais feliz, mais realizada. Com certeza. Há uma alegria profunda em servir a Deus e ao próximo. E a Bíblia apresenta um princípio universal, né? Que a gente vê lá em Gálatas 6:7, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A lei da semeadura. Isso. E um autor citado na lição, Thomas Hoover, menciona que essa lei se aplica não só à agricultura, mas a todas as áreas da vida, incluindo nossos bens e nossa vida espiritual. Quem semeia generosidade tende a colher generosidade não necessariamente na mesma moeda, mas em bênçãos espirituais, relacionais. Entendi. Não é uma garantia matemática, tipo, dou 10, recebo 100, mas um princípio espiritual de que Deus honra um coração generoso e aberto. Exatamente. A ênfase está na atitude do coração e na confiança em Deus, que é o doador de tudo. A colheita pode vir de formas inesperadas. Então, para a gente ir amarrando nossa conversa de hoje, o que fica bem claro é que a contribuição na perspectiva cristã é fundamentalmente um ato voluntário,
alegre, motivado pela gratidão a Deus e pelo amor ao próximo. Não é legalismo, não é barganha. Perfeito. É uma resposta ao amor de Deus. E o exemplo das igrejas da Macedônia, mesmo em meio à dificuldade, continua sendo um farol, né? Um lembrete poderoso dessa verdade. Sem dúvida. Eles nos ensinam que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos por amor a Deus e às pessoas. No fundo, a liberalidade é esse reconhecimento prático, diário, de que tudo que temos, tempo, talentos, recursos, vem das mãos de Deus. E somos administradores, né? Exatamente, somos mordomos. E como bons mordomos, somos chamados a usar o que Ele nos confiou não só para nosso benefício, mas para abençoar outros, para edificar a comunidade, para fazer a diferença no mundo. É uma visão que muda tudo, na verdade. Muda mesmo. E talvez para a gente fechar, fica uma reflexão importante, né? Baseada justamente nessa lei da semeadura que a gente mencionou, lá de Gálatas 6:7. Sim. Pensando nesse princípio, de que forma a nossa prática, ou talvez a nossa falta de prática da generosidade, pode estar moldando não só a nossa situação externa, material, mas principalmente a nossa vida espiritual. E como isso afeta a saúde dos nossos relacionamentos dentro da comunidade de fé. Será que estamos semeando mais individualismo ou mais comunhão? Mais apego ou mais liberdade em Cristo? Nossa! Fica aí a pergunta, né? Para cada um de nós pensar, examinar o próprio coração diante de Deus. Como a nossa generosidade ou a falta dela está impactando quem somos e como vivemos a nossa fé no dia a dia. Uma reflexão profunda e muito necessária. Com certeza temos muito que pensar sobre isso. Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que esse resumo tenha abençoado sua vida e te ajudado a compreender ainda mais a palavra de Deus. Antes de ir, quero reforçar o convite. Inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe este conteúdo com quem você ama e não se esqueça de deixar um comentário contando o que você achou ou trazendo suas dúvidas e reflexões. Sua interação é fundamental para que essa mensagem alcance mais pessoas. Que Deus te abençoe grandemente e nos encontramos no próximo episódio. Até lá!